tenho o prazer de receber Robert Silva Almeida. O Robert, aquele que jogou no Santos, Atlético Mineiro, Guarani, entre outros clubes. Robert, primeiramente, gostaria da sua opinião sobre aí o Santos, né, Libertadores da América, acabou perdendo para o Palmeiras. Qual que é a sua análise desse jogo do Santos? Você que tem uma identidade, uma identificação muito grande com o Peixe, e também muito obrigado por atender aqui a equipe da Rádio Difusora. Um abraço, boa noite. Boa noite, Cássio. Um abraço, é um prazer falar com vocês da Rádio Difusora FM aí, Santa Cruz do Rio Pardo. Já fiz alguns eventos aí, é bem longe, mas é bonito enfim. Falar do Santos, né? O Santos, com todos os problemas que o Santos passou na temporada passada, com problemas financeiros, presidente deposto, impeachmentado, muitas dívidas, né? Sancionado pela FIFA, salário atrasado, luva atrasada, realmente um verdadeiro caos. E com tudo isso, o Santos conseguiu chegar na final de Libertadores. O Cuca, que para mim é um dos maiores responsáveis por esse feito, conseguiu unir o grupo, isolar o grupo desses problemas, fazer com que esse time chegasse aí tão longe, eliminando vários campeões de Libertadores e eliminando aquele jogo lindo aí contra o Boca Juniors, e ter chegado numa final no Maracanã contra o Palmeiras foi um grande feito. Não é uma pena que não conseguiu o título, né? Exatamente. E você que tem aí uma passagem muito bonita pelo Santos, aliás, 2 momentos, em 95 vice-campeão, depois em 2002 campeão. Muita gente pergunta para você dessa passagem, como que foi viver esses 2 momentos no Santos Futebol Clube? Eu tive 2 momentos, né, distintos com o Santos, 95, 96, 97. Eu cheguei em 95, o time ia iniciar o Brasileirão, né? E eu fiz toda aquela campanha, né? Participei de toda aquela campanha do vice-campeonato brasileiro contra o Botafogo. Aí depois tivemos aí um Paulistão e na sequência, em 97, a gente conseguiu o título do Rio-São Paulo contra o Flamengo no Maracanã. O professor Vanderlei Luxemburgo era o nosso treinador. E ele tinha feito, né, várias contratações importantes, né? Indicou vários jogadores do interior de São Paulo, como o Wagner. O Wagner já estava, né? Mas o Alexandre do União de Araras, o Alessandro Cambalhota, se eu não me engano, também era de Novo Horizonte. E muitos reforços assim de destaque do interior se juntaram ao nosso time. Depois veio o Zete, veio o Ronaldão, e a gente conseguiu esse feito maravilhoso que para mim foi importantíssimo naquela época, ser campeão do Rio São Paulo contra o Flamengo, de Romário, Sávio, lá no Maraca. E na sequência eu fui vendido para o Grêmio, em 97. Aí fiquei 3 anos no Grêmio, 3 anos e meio. Voltei em 2000 para o Santos, né? O Santos com a nova diretoria, com Marcelo Teixeira. E aí aconteceu uma troca, né? O Grêmio propôs uma troca. Eu pelo Anderson Lima, lateral direito. Então voltei para a Vila e o Anderson Lima foi para o Grêmio. E aí a gente, num outro momento, né? A gente conseguiu um grande destaque no Santos. Fui para a seleção brasileira, a gente conseguiu um vice paulista, conseguimos chegar à final de 2002 e ser campeão em cima do Corinthians. Então, foram 6 anos, né? 6 anos, juntando as 2 passagens. O time que eu mais joguei, né? Mais de 250 jogos, 49 gols, e gol de placa, passagem pela seleção brasileira, e títulos importantes, título, né, principalmente o título brasileiro contra o Corinthians. Então, realmente, meu nome ficou muito marcado aí na história do Santos, que é uma honra para mim, né? E como que foi viver aquele momento do Santos em 2002, com bastante jovens também, você fazendo parte daquele elenco, porque também a cobrança era muito grande por parte da torcida, porque o Santos estava numa fila gigante naquela época. Pois é. Eu, quando cheguei no Santos, o Santos é o seguinte, quando eu comecei no Olaria do Rio de Janeiro e fui vendido, né, em 91, para o Guarani de Campinas, cheguei em 91, fiquei em 91, 92, 93, 94. A gente já jogava, o Guarani jogava o Paulista da primeira divisão e o Brasileirão também, né? E todo jogo contra o Santos era o seguinte, a tática era o seguinte, quem segura 15 minutos do primeiro tempo, 0-0, não toma gol. Depois dos 15 minutos, a torcida do Santos vai pegar no pé dos caras, isso lá na Vila, né? E aí eles vão se desestabilizar, a própria torcida do Santos fazia isso, né?
os jogadores sentiam muito, era um peso muito grande, era muito tempo sem título. E aí a gente conseguia o resultado que a gente quisesse, né? Era empate, vitória, já fiz gol lá. E sempre jogava bem contra o Santos. E era essa tática, né? A pressão era muito grande. E dizem lá que nos anos 90, né? O Santos Futebol Clube era cemitério de lateral direito e esquerda. Porque os caras pegavam na bola lá na Vila, erravam uma bola, rapaz, a galera do Alambrado pegava no pé. Então, existia essa pressão muito grande. E aí, quando eu cheguei no Santos, continuava essa pressão, só que esse time de 95, na qual eu me juntei, virou toda uma chave do clube, e a partir daquele momento o clube começou a entrar no trilho das vitórias, de jogar campeonatos para disputar título, até chegar em 2002, com aquela geração do Robinho, do Diego, e Léo, Maurinho, que é aí do interior de São Paulo também, chegou o Alberto, e Paulo Almeida, 17 anos. Então, aquela geração veio e brilhou de uma vez por todas, junto com o nosso treinador Leão, e a gente conseguiu esse feito memorável. Exatamente. E depois que você parou de jogar futebol, o que você buscou fazer? Porque a gente sabe que o futebol, quem está no meio, sempre vive no meio do futebol. Você recebeu algum convite também da diretoria do Santos para assumir algum cargo ou não quis? Como que foi? Como que foi a carreira depois do futebol? Você se planejou? Como que foi, Robert? Eu parei, eu saí do Santos, eu ainda joguei mais 4 anos, né? E eu parei em 2006. Né? O meu último jogo no Santos foi contra o Corinthians, justamente o jogo da final, né? O jogo da final contra o Corinthians em dezembro, eu fui para o Japão. Eu joguei no Japão, depois eu joguei no Corinthians, joguei no Bahia, joguei no América e encerrei a carreira no América, em 2006. E aí, depois, em seguida, eu comecei a trabalhar como agente de jogadores, né? Agente FIFA. Trabalhei 1 ano no escritório, depois abri um escritório. Fiquei 7 anos nessa toada aí. E aí, 7 anos depois, eu fiz o treinador, né? Eu fiz um curso para treinador de futebol pelo Sindicato dos Treinadores em São Paulo. E a gente começou a trabalhar como treinador em 2006, como auxiliar técnico na Portuguesinha Santista, 2016. 2000, em 2015, na realidade, 2015 eu comecei a trabalhar como treinador principal nos Estados Unidos. 2012 e 2013 eu estava estudando e fiz até um estágio no Santos em 2013. Aí em 2014 viajei estudando, em 2015 trabalhei nos Estados Unidos, voltei em 2016 para trabalhar na Portuguesa Santista como auxiliar técnico. E aí a gente foi campeão da Bezinha. E aí depois eu fui trabalhar como treinador principal no Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul, onde eu estou atualmente, né? Trabalhei no União ABC, trabalhei em 2017 no União ABC, 2018 Novo Operário e Corumbaense, né? Então foram esses momentos meus como treinador. E não apareceu ainda a oportunidade para trabalhar no Santos, eu creio que um dia eu possa vir a trabalhar, mas hoje eu faço uma outra coisa, eu tenho uma outra função profissional. E aconteceu isso aqui, você abriu uma porta para mim para eu ser apresentador de programa de esporte, né? Aqui na televisão, um canal da NET, né? Na rede Super MS. A gente tem um programa diário aqui de esporte já há 5 meses e eu estou muito feliz, estou recebendo elogio e, enfim, e me enveredei por essa área aqui de apresentador de programa de esporte. Parabéns aí, a gente ouvindo você e também conhecendo a sua história, Robert, sua trajetória no futebol, eu observo que realmente você é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que busca sempre aprimorar, que busca sempre o melhor. E a gente precisa de pessoas no futebol e outras profissões também desta forma. E para quem está começando agora a carreira, quem quer seguir a carreira como jogador ou qualquer outra profissão que exija muita dedicação. Conta um pouquinho para o ouvinte da Difusora o seu começo, o seu início lá no Laria, como que foi. Conta pra gente. Eu nasci na Bahia, Salvador. Quando eu tinha 1 ano de idade, minha mãe se mudou para o Rio, minha mãe e meu pai. Eu tinha 1 ano de idade, foi eu mais 3 irmãos. E aí a gente
começou a ser criado no Rio, lá no Rio de Janeiro, na Vila da Penha, e jogava, estudava, trabalhava e jogava. Desde pequeno eu comecei a trabalhar, né? E entregava pão de madrugada, leite, trabalhei em loja de fábrica, né? Fábrica de bolsa, de alça de bolsa, trabalhei com mecânica, borracharia. Então a gente estudava e trabalhava e jogava bola, né? Jogava muita bola na rua. Foi quando nesse bairro existia um treinador que me perguntou se eu queria jogar futebol, né? Fazer um teste para ser jogador de futebol profissional. Aí isso me despertou e eu fui fazer um teste no Olaria. Em 1986, aos 15 anos, eu passei na peneira do Olaria e iniciou toda a minha trajetória do infantil ao profissional, de 86 a 91. Percorri todas as categorias do futebol do Olaria, que é um time tradicionalíssimo, né, no Rio, do subúrbio carioca. E aí cheguei ao profissional e quando cheguei no profissional, eu disputando um torneio contra o Flamengo, eu estava com a 10 do Olaria. O presidente Betuzini do Guarani foi contratar o Djalminho e o Ailton, né, o meio-campo campeão brasileiro de 87 pelo Flamengo. Ele foi contratar esses dois atletas e estava lá na arquibancada do estádio da Gávea, né? E aí eu me destaquei, tava o Betuzini me vendo e o Eli Carlos, né? Saudoso Eli Carlos, ex-jogador do Cruzeiro, e enfim, ele era diretor do Guarani na época, e aí me abordaram e deu tudo certo, e fui pro Guarani de Campinas em 91, aí comecei minha trajetória, né, num lugar maravilhoso para mim, cresci bastante, evoluí, foi ali que deu minha encaminhada assim para entrar nesse mundo do futebol de uma vez por todas, de uma forma assim bem profissional e me abriu as portas para muitas coisas. E qual seria aí o seu conselho para o pessoal que está acompanhando a gente, que quer entrar nessa carreira, molecada que está treinando hoje? Cássio, então, na minha, assim, a minha geração, na minha época, a gente tinha uma concorrência muito grande, né? De jogadores. Para você ver, em 2001, quando eu fui para a seleção brasileira, a gente tinha o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho na posição de meio campo, né? Então sobravam mais duas vagas, né? Então eu tinha que disputar a posição na seleção com Djalminha, Alex, Ricardinho, o Felipe, Pedrinho, o Zé Roberto, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, tinha um Palinha que estava jogando ainda, o próprio Raí estava jogando ainda. E eram muitas concorrentes, A minha geração sempre foi, né, farta de jogadores assim. E quando eu comecei, pô, era demais. E o detalhe, quando eu passei no teste, eu passei esses 4, 5 anos seguintes no Olaria e eu nunca fui titular em nenhuma categoria de base. Eu sempre entrava no segundo tempo, saía, eu tinha um medo assim de ser mandado embora e eu fui ficando no Olaria, mas eu nunca deixei de, mesmo não jogando muito, né, muito tempo, assim, eu jogava 5, 6 minutos por jogo, eu sempre me dediquei na parte física, na alimentação e no sono, né? Naquela época não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha celular. Então a gente é de uma geração que dormia bem, se alimentava bem, né? E comida de fast food, assim, de lanchonete, a gente comia pouco, que era caro, e a gente se alimentava muito bem e não perdia muito tempo de sono. A televisão era preta e branca e não tinha muitas coisas assim para a gente ver. Então a gente cresceu com uma saúde muito boa, com a parte física muito aprimorada e principalmente a parte técnica, né? A geração de hoje, ela perde muito tempo de sono com rede social, existe um desgaste, uma má alimentação. Então, naquela época, eu tive que me dedicar bastante na parte física, não desistir. E quando apareceu a oportunidade, eu agarrei, né? Quando eu cheguei no profissional, do júnior para o profissional, eu comecei a maturar, né? Que é uma palavra na fisiologia, né? Que aquele tempo todo que eu semeei de parte física, de técnica, apareceu e brotou bem na hora que eu cheguei no profissional. Eu maturei muito tarde, e com 20 anos. Então, ali ele me deu uma condição de aparecer a parte de técnica e eu não desisti e eu aproveitei a oportunidade. E foi uma bênção de Deus para mim, né? Agora, a criança, assim, tem que ter, claro, o talento, tem que ter o dom para jogar bola. Mas não só isso, né? Tem que ter o dom e tem que se dedicar e preparar o teu corpo para aliar o dom que você recebeu para você chegar onde você pode chegar, né? Já na minha época, na minha safra de jogadores da base,
Muitos ficaram pelo caminho porque só queriam investir no talento, só tinham talento e não se importavam muito em se aprimorar fisicamente. Então, eu consegui conciliar as duas coisas. Esse foi Robert Silva Almeida, o ex-meia Robert, que nasceu em Salvador no dia 3 de abril de 1971 e contou um pouco de sua história e sua carreira brilhante no futebol aqui no quadro Conversa com o Craque, na Rádio Difusora 97.9 FM. Eu sou o Cássio Veloso e até o próximo Conversa com o Craque. Em todo lugar você ouve Difusora FM.